Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? E essa política brasileira, que montanha russa, hein? Que montanha russa, bens a Deus. Prestem atenção em cada segundo, cada detalhe, cada informação que eu vou repassar para vocês a partir de agora nesse vídeo. Tudo retirado de uma matéria publicada hoje que deve mudar o destino de um certo ex-presidiário de 9 dedos. Uma breve introdução aqui para vocês. Vocês devem se lembrar daquele episódio da invasão dos celulares do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que acabou iniciando o processo que levou à anulação dos julgamentos do Lula, sua soltura e a eventual recuperação de seus direitos políticos, ele que hoje é candidato à presidência da República. Pois é, de acordo com o depoimento de um delator, um dos hackers envolvidos nessa invasão, o mandante foi o Antônio Palocci, ex-ministro do PT, com o intuito de salvar a pele do Lula e ressuscitar a sua carreira política. Sentem-se, peguem a tubaína, que o negócio é muito sério. Ontem todo mundo foi surpreendido por um tweet do Glenn Greenwald, Verdevaldo, alegando ter revelações seríssimas a respeito de Sérgio Moro, Lula, eleições de 2018 e tudo mais. Ficou todo mundo ansioso, sem saber o que esperar. Hoje ele publicou a matéria na Carta Capital. E pessoal, tudo não passava de uma estratégia para desacreditar uma outra matéria que ele ficou sabendo seria publicada hoje pelo Oswaldo Eustáquio. Só que não deu certo, Verdevaldo. Sua historinha não colou. Eu vou começar aqui lendo a matéria do Oswaldo Eustáquio, depois eu volto, explico tudo para vocês, vou mastigar tudo juntinho aqui. Eu mostro depois a matéria do Glenn Greenwald, vocês vão ver que não tem nada a ver, né? Não tem pé nem cabeça. E depois a gente conclui. O negócio é sério, pessoal, é muito sério. Uma série também de decisões desastradas por parte da Polícia Federal, do Ministério Público, de um monte de gente. Mas o que resta, o que fica de pé, é o depoimento do hacker, alegando que foi o Palocci que bancou a invasão para livrar a cara do Lula. Vejam aí, Palocci ofereceu 300 mil reais a hackers da Vaza Jato e encomendou inocência de Lula. O valor foi oferecido aos hackers da Vaza Jato para expor conversas de Moro e Dallagnol, com o objetivo de reverter as condenações de Lula em 3 instâncias. Matéria de hoje do Oswaldo Eustáquio. O ex-tesoureiro do PT, Antônio Palocci Filho, comprou a inocência do ex-presidente Lula, condenado em 3 instâncias da justiça brasileira em condenações que foram anuladas graças à trama da esquerda que tinha o objetivo de dar um verniz de ilegalidade para que os processos de Lula voltassem à primeira instância, para que ele pudesse participar das eleições de 2022. Calma, como eu disse aqui, a gente vai ler juntos e depois eu vou explicar tudo para vocês, tá? A trama iniciou quando o hacker da Vaza Jato ofereceu as mensagens dos procuradores e do juiz Sérgio Moro para a líder do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila, que entrou em contato com o principal advogado do PT, José Eduardo Cardoso, ex-advogado-geral da União e também ex-namorado da Manu, para avisar sobre a existência do material roubado pelos hackers. Nesse período, Lula estava preso na superintendência da PF em Curitiba. Menos de uma semana depois do contato do hacker Walter Delgatti Neto sobre as mensagens, o jornalista americano Glenn Greenwald, que também foi avisado por Manuela Dávila sobre o material criminoso, forjou uma entrevista com Lula para avisar do material. Vocês devem se lembrar daquela entrevista. E aí, por trás das câmeras, ele avisou ao Lula, né, que com uma narrativa poderia tirar o ex-presidente da cadeia e anular suas sentenças. Um plano quase perfeito, não fosse esta denúncia. E vejam aí um documento oficial do Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Distrito Federal, tá? Vejam aí a imagem maior e vamos ler juntos aqui. Da colaboração aqui apresentada, abre-se nova linha de investigação para apurar a existência de possível mandante, com a apresentação de motivo que levou à ação. Vocês devem se lembrar que na época os hackers alegaram que não tinham recebido nada,
que fizeram tudo por fazer, por ideologia, né? Narra o colaborador de que ouviu dos líderes da quadrilha, Walter e Thiago, de que as invasões tiveram início para obter material que pudesse beneficiar Antônio Palocci Filho, em possível negociação de acordo de delação premiada, que já havia sido descartada pelo MPF atuante no caso, e encontrava-se em negociação junto ao Departamento de Polícia Federal, mediante pagamento de R$300 mil. Observa-se assim que as afirmações apresentadas por Molição, esse é o nome desse hacker, né, o terceiro membro da quadrilha, bem como a conexão de Luana, sobrinha de Palocci, com Walter, vamos falar a respeito da Luana daqui a pouco, tá? Devem ser tratadas com cautela, com apuração detalhada pelo Departamento de Polícia Federal para identificar possíveis transações suspeitas, bem como eventual repasse do material aos eventuais mandantes. O que fica claro nessa história, pessoal, é que o Molição, né, é o sobrenome dele, o terceiro membro dessa quadrilha de hackers, era o peixe pequeno, né? Os outros dois é que eram os líderes. Eles é que teriam negociado com o Palocci o recebimento dessa quantia, tá? E a intermediária dessa negociação entre os hackers e o Palocci teria sido a Luana, que aí tem dizendo que é uma sobrinha do Palocci, mas não é sobrinha. É só uma amiga muito próxima da família. Isso foi apurado depois, tá? Vamos continuar lendo a matéria aqui. O enredo dessa história está na colaboração premiada realizada pelo membro da quadrilha, Luiz Henrique Molição, um jovem de origem oriental que chegou a ficar deprimido na cadeia. Molição sentiu-se coagido por Delgatti, Walter, né, um dos líderes do grupo de hackers, que ameaçava contar para familiares do jovem sobre sua homossexualidade, fato que Molição escondia da família até ter realizado a colaboração premiada. Foi ele quem disse à PF que o braço financeiro do esquema seria o ex-tesoureiro do PT, Antônio Palocci Filho. E Luana, a amiga do Palocci, confirmou às autoridades a versão do Molição. Tá ali, não tem todos os dados da Luana, né, o nome completo dela, Luana Tainá Costa. As informações pessoais, dados pessoais foram cobertos aí para preservar a privacidade da Luana, né? Mas ela confirmou, a amiga do Palocci confirmou tudo o que o Molição disse. E diante de tudo isso, o que faz espertamente o Verdeval? Tenta desqualificar a delação do Molição. Vou chegar lá, tá? Mas antes vamos explicar esse cenário, a situação entre os três hackers, tá? O que aconteceu foi o seguinte, eles alegaram que fizeram serviço de graça, naquela época. Se eles fecham a acordo de delação premiada, eles teriam que devolver o dinheiro, os R$300 mil. Então, eles preferiram ficar presos para poderem usufruir da grana quando saíssem da cadeia. Mas o Molição não quer isso aí, ele quer contar a verdade para a Polícia Federal. E a partir desse momento que ele decide contar a verdade, os outros dois, os líderes da quadrilha, começam a chantageá-lo, dizendo que caso ele fechasse o acordo de delação, eles contariam para a família do garoto do Molição que ele era homossexual, fato que era desconhecido da família dele. Ele não quis saber, enfrentou corajosamente essa situação, fez a delação e contou tudo. E aí, onde entra o Verdevaldo nessa história? Ele alega que as informações do Molição são falsas, se utilizando do fato dos outros dois não terem confirmado. Mas é claro que eles não confirmaram, eles querem o dinheiro. A própria Luana, né, como está escrito ali no documento do MPF, seria sobrinha do Palocci. Não é sobrinha, tá, gente? Não é sobrinha. É muito próxima da família, amiga do Palocci, mas não é sobrinha. É como se for, deve chamar o Palocci de tio, né? Ela confirmou as informações do Molição. E aí também tem o erro da Polícia Federal. Porque eles, e isso é informação confirmada pelo próprio Oswaldo Eustáquio, ficaram tentando empurrar o acordo de delação para os outros dois, que não queriam assinar porque queriam dinheiro. E aí o Verdevaldo usa isso. Alega que são métodos iguais aos da Lava Jato. E aí é que ele se ferra e se enterra ainda mais. Porque todo mundo sabe que o problema da Lava Jato não são as provas, ou a falta delas. As provas são abundantes. O problema foi no trâmite das investigações. Como o Moro se comunicava com o Dallagnol. Esse foi o grande problema que acarretou a anulação das sentenças. Agora, as provas em si estão lá. Estão todas lá. É tudo verdade. Então, ao acusar a Polícia Federal de se utilizar dos mesmos métodos da Lava Jato, ele não está de forma alguma desqualificando a informação em si e apenas os métodos.
E aí ficou ruim para ele. Ficou muito complicado. Então, um resumo da trama aqui para vocês, tá, pessoal? 3 hackers invadiram os aparelhos celulares do Moro, Dallagnol e de vários outros procuradores, tentando encontrar peças que pudessem livrar a cara do Lula da cadeia. Só que esses hackers foram contratados pelo Palocci. Um dos hackers, o Peixe Pequeno, quis fechar um acordo de delação e foi chantageado pelos dois para não fazê-lo, os dois chefes dele, para não fazê-lo. Por quê? Porque, caso isso acontecesse, seria revelada a grana. E eles queriam a grana, os 300 mil reais. Por isso, eles não quiseram fechar o mesmo acordo. E aí o Verdevaldo se utiliza dessa informação, de que os dois não confirmaram as informações do Molição, para desqualificar o depoimento do garoto. Sendo que a amiga do Palocci, confirmou tudo. O grande erro nessa história, o grande erro mesmo, foi, infelizmente, da Polícia Federal tentar arrancar, né, delações premiadas dos outros dois. Deveriam ter sido um pouco mais espertos. Ciente que tinha grana no meio, cara, deixa os dois para lá e vamos investir no depoimento desse garoto aqui, que já é o suficiente. Resultado de tudo isso, Lula solto. As mensagens obtidas de maneira ilegal nunca poderiam ter sido utilizadas como prova. Invasão de celular, gente, sem autorização judicial, é prova ilegal. O resultado de tudo isso foi a anulação das sentenças do Lula, que hoje está aí livre, leve e solto, mostrando as coxinhas torneadas, candidato à presidência da República. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, diante de tudo isso que o Oswaldo Eustáquio revelou e que eu mostrei para vocês aqui agora, a gente não sabe. Resta esperar. Eu acredito que nada será feito nesse sentido antes do 7 de setembro. O que vai acontecer depois do 7 de setembro é uma outra história. Agora, tá tudo aí para vocês. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado daquela série, né? House of Cards. Nossa senhora, aquela outra série aqui do Brasil, Mecanismo. Perde de goleada, meu camarada. O Brasil não é para amadores. Realmente não é para amadores. Repetindo aqui a lamentar a atitude ingênua, faixa branca dos policiais federais que tentaram ir com tudo, meter de goleada. Não precisava, dava para ganhar de 1-0. Né? Dá para ganhar nos pênaltis, mas não. Queriam ganhar bonito, de goleada. E fizeram essa bobagem. Mas tá aí o depoimento do garoto. Agora é só seguir a grana. Follow the money. E resolvido o problema do 9 dedos. Parabéns, Oswaldo Eustáquio, pela grande matéria, pelo trabalho investigativo que você realizou mais uma vez, tá? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê por aí.